Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma da Previdência é uma das prioridades da Câmara para 2017. O governo quer estabelecer idade mínima de 65 anos para aposentadoria, além de 25 anos de contribuição. Mas os parlamentares querem mudar a proposta do Executivo e o debate está mobilizando a Casa. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, analisa a proposta nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Eu é que agradeço, Daniela, e todos os telespectadores. É fundamental esse debate, nesse momento, que o Congresso e o Brasil está fazendo. E nós estamos participando deste grande momento em que a sociedade brasileira vive uma grande perca de direitos. Nós não avaliamos a PEC 287, reforma da Previdência, como uma PEC que está no Congresso. Nós temos uma avaliação de que após o impeachment da presidenta Dilma, sem nenhuma justificativa legal, já existia todo um planejamento daqueles que bancaram esse impeachment contra a presidenta Dilma e estão, neste momento, implementando através de várias leis. Uma das piores nesse momento é a PEC 287, que fala da reforma da Previdência. No nosso entender, no nosso compreender, nós estamos ouvindo e participando com mais de 300 parlamentares, com mais de 80 entidades nacionais, entre elas a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Não há motivo nenhum para esta propaganda permanente que o governo federal vem fazendo contra os trabalhadores, contra a Previdência Pública. O governo federal, nesse momento, o governo Temer, quer que a população brasileira acredite na mentira que eles estão pregando, de que há um déficit na Previdência, de que a nossa Constituição de 88 é muito clara, as várias fontes de arrecadação que juntas somam saúde, programas sociais, Bolsa Família e Previdência. Então o governo está fazendo um terror para tentar convencer a classe trabalhadora, os trabalhadores rurais e urbanos, de que é preciso engolir esta reforma para poder se aposentar no futuro. Nesse momento, o que está em jogo, Daniela, e todos os telespectadores, é exatamente o que as empresas, os bancos, os fundos de investimento privado querem: sacar a previdência nossa, transformar em poupança para os investidores privados e quebrar a nossa Previdência Pública. Agora, deputado, no governo anterior do PT, da presidente Dilma Rousseff, ela já defendia uma reforma da Previdência e apontava que existia um déficit. Talvez os valores sejam estimados de forma diferente, mas já era estimado um déficit. É possível ter algum acordo entre governo e oposição de um caminho comum para alguma reforma da Previdência? Olha, a presidenta Dilma abriu um debate que não foi à frente inicialmente, porque não havia interesse na época da oposição de debater o tema da Previdência. No tema da Previdência nós queremos debater e nós discutimos na época, na bancada do Partido dos Trabalhadores, na bancada da situação, que nós gostaríamos de saber quem são os grandes devedores da Previdência, quem são os sonegadores, quais são os que são beneficiados de forma que não é justa, altas aposentadorias, e nós debater todo esse tema da Previdência. Se há déficit, onde está o déficit e como nós vamos garantir que essa Previdência seja uma Previdência segura. Mas, na verdade, quando nós fomos analisar todos os dados, mesmo no governo da presidenta Dilma e agora analisando, não há déficit. O que há nesse momento é os técnicos do Ministério da Fazenda que estão a serviço dos bancos, dos investimentos privados em Previdência, querendo convencer a Câmara Federal,
convencer o Senado para que aprove esta chamada reforma da Previdência, que não é uma reforma, é um golpe contra a Previdência dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores urbanos, dos professores, da massa do povo brasileiro assalariado. Se esta reforma for aprovada como está, mais de 2.000 municípios estarão à beira da falência. Então, quando nós vemos a PEC 55 aprovada, que ela congela para 20 anos os gastos públicos, saúde, educação, seguridade social, programas sociais, agora vem a PEC da Previdência, é um desmonte do Estado brasileiro. Nesse momento, o que está sendo feito é o desmonte do Estado brasileiro. Esse projeto é um projeto chamado Projeto Neoliberal, fracassado no mundo inteiro, e Temer, com o seu grupo, liderados por Eduardo Cunha, que até bem pouco tempo coordenava a Câmara, e o bloco da maioria, financiados pela Fiesp, querem implantar no Brasil. Tudo ao capital, à custa de suor e sangue da classe trabalhadora e dos pobres. O senhor acha que é possível rever esses pontos de cobrança de dívidas, fim de determinadas desonerações? O senhor acha que nesse momento do debate da reforma da Previdência, dá para se pensar nisso? Essa reforma pode incluir isso também? A minha avaliação é de que só um governo eleito democraticamente teria força para propor uma emenda na Constituição para debater a Previdência, porque ele precisa colocar publicamente para a população que, em sendo eleito, fará um grande debate e uma reforma da Previdência. Porque do jeito que esse governo entrou, esse governo assumiu, ele não pode mudar a Constituição, ele não pode fazer o que já fez com a PEC 55, com a Previdência, e agora está aí um outro grave problema, que é a reforma trabalhista. Então, na nossa avaliação, nesse momento, não há entendimento, não há como haver um acordo, porque não está sendo ouvido um lado, só está sendo ouvido o lado que quer a reforma da Previdência. Infelizmente, na Câmara nós temos, nesse momento, também sendo barrados os debates. São muito poucos os debates com participação popular. Nós temos auditórios, como há poucos dias atrás, 80 entidades, 300 parlamentares fazendo o debate, mas a segurança da casa e a ordem geral é para evitar manifestações e audiências grandes nesta casa, nesse momento. Então, há uma certa arrumação do Executivo com o Legislativo, tem a maioria e querem emplacar todas essas emendas, essas medidas provisórias e esta PEC, no caso, 287, que é uma calamidade. Ela é um crime contra a nação brasileira. Nós achamos que ela não vai ser aprovada, mas não vai ser aprovada não é porque o Congresso não quer, é porque a pressão de todo o movimento das ruas, das paróquias, dos advogados, dos médicos, das polícias civis, militares e da sociedade como um todo, do movimento popular, do movimento sindical. Eu não tenho tempo de agenda da quantia de setores de movimento popular sindical chamando para fazer o debate, para saber o que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu espero, que o presidente retire esta PEC e o Congresso não vote. Deputado João Daniel, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que o senhor me falasse quais são os pontos que o senhor considera mais críticos nessa reforma, para quem está nos acompanhando saber quais são os principais impactos dessa mudança. Olha, esta reforma ela tem impactos, no geral, sobre toda a classe trabalhadora, mas o pior deles é uma trabalhadora rural do semiárido nordestino, por exemplo, que hoje se aposenta com 55 anos, comprovando que ela é trabalhadora rural, ela passar a ter que contribuir, pagar 25 anos, todos os meses, o INSS, e se aposentar apenas com 65 anos, como os homens. Então, e todos os trabalhadores passarem a se aposentar com 65 anos. Eu acho que a parte mais injusta toda é a igualdade entre homens e mulheres. As mulheres, principalmente as agricultoras, tiveram grandes lutas
para conquistar esse direito de aposentadoria aos 55 anos. Sem falar que a grande maioria das mulheres, apesar de terem avançado em direitos, em conquistas, ainda continuam tendo uma jornada de trabalho, às vezes 3 vezes maior do que os próprios homens. Então não é justo igualar todos por baixo, igualar todos para piorar, principalmente a questão das mulheres, mas em todas as categorias, né? Imagine um trabalhador urbano vai ter que pagar 49 anos e ter 65 anos para poder se aposentar. E o pior de tudo é você pegar quem é o pai desses que querem se aposentar, querem esta previdência, ou eles próprios. A maioria se aposentou com 50 anos, altos salários, tem gente ganhando mais de 50 mil reais de aposentadoria, agora vem para cima do povo, da classe trabalhadora, da sociedade brasileira, querer prejudicar um trabalhador que se aposenta no final de sua vida com salário mínimo. Então isso está errado. E não é verdade que nós temos déficit. Os últimos dados que nós temos é superavitária. E eles não têm coragem de debater numa mesa com os auditores fiscais, com gente que tem as informações. Deputado, infelizmente nosso tempo encerrou. Eu já deixo o convite, agradeço a sua participação, já deixo o convite para o senhor retornar para a gente detalhar ainda mais esse debate que vai se prolongar aí nas próximas semanas na Câmara. Com todo prazer, voltaremos e aqui é uma casa de debate e nós teremos o maior prazer em poder debater esse e outros temas. Obrigada, deputado. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Você pode acessar este programa e todas as informações sobre a reforma da Previdência no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Obrigada e até mais.